Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão.
Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca
lestes da toca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus.
Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim. Nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim. Nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão.
Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca
lestes da toca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus.
Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim. Nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim. Nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão.
Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da toca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então Jesus teve muitas experiências na terra. Era louvado pelas crianças e abençoado por todas as criaturas que sentiam sua força espiritual. Importante concentrar-se nas palavras do Evangelho, iluminar seu coração. Realize uma concentração em Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Que a luz do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre e pulse em nós por toda a eternidade. Amém. Propague a Casa de Lakshmi, clínica de desenvolvimento do ser, para seus amigos, familiares e grupos. É um trabalho de amor ao próximo. A Casa de Lakshmi fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizá-lo, deixá-lo tranquilo e sereno para fazer nossos estudos e absorver mais e mais. Solte bem os ombros, suavize seu rosto. Vamos agora fazer a leitura do Novo Testamento. Concentre-se em Deus. Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim,